Olá a todos, meu nome é César e você está no Respostas de Sábado. Nós estamos na edição 339. Então o que você vai ver nesse vídeo? Hoje eu vou responder perguntas, críticas, sugestões que o pessoal acaba deixando aqui no meu canal, o pessoal que acompanha esse canal, tá? Então vamos lá, alguns recados. Primeiro, as ordens das perguntas vão vir aqui do celular, então aqui nós temos o vídeo passado, ó, 338, né? Alguém fez pergunta aqui, eu vou ler as perguntas aqui, vou responder. E se você tem uma pergunta, uma crítica, uma dúvida, alguma coisa sobre equipamentos de áudio antigos, né? Vintage, como a gente chama, ou vintage, deixa aqui no 339 que se o criador desejar no 340 eu responderei para vocês, tá? Então o que acontece? Hoje, plano de fundo também, um segundo aviso, aqui nós temos o Tele 3000 da Polivox, um toca-discos, e a gente vai juntos aqui analisar, ver se ele vai até o final e vai desligar. Esse equipamento aqui ele vai, toca e desliga lá no final. Não tem nenhum tipo de mecanismo automático no braço, tá? Mas outro recado é que eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à tarde, então se você fez uma pergunta no sábado de manhã, sábado à tarde, eu não tenho como te responder, tá? Refaça aqui nesse aqui, que semana que vem eu te respondo, né? Então, basicamente é isso. Vamos lá, vamos começar aqui as perguntas. Eu acho que a maioria das pessoas que acompanha essa edição já sabe como funciona, né? Então vamos lá, vamos ver que as perguntas que o pessoal deixou na semana passada. Antônio Carlos da Silva. Olá César, tudo bem? Meus comentários são que eu sabia... vamos lá, meus comentários são que eu saiba, provavelmente, a máxima qualidade que podemos obter não são as master das master reel to reel. Só faço gravações 3/4. Acredito que quando você possui um equipamento bem equilibrado em todos os sentidos, é muito bom quanto gravar em 7/6, né? Sobre o comentário do amigo de som antigo e quanto vale. Na minha opinião, que sempre comprava os antigos e que quando você entra em contato com o vendedor, às vezes ele diz, estão vendendo por X preço mais barato. Como pode um Sony tangencial ser anunciado por quase 2.000 e ainda ser classificado como high-end? Ou um Philips AF829 por 3.000? Veja, eu tenho os dois e sei que não vale. Como disse, as pessoas que não sabem avaliar a venda dizem novamente, estão vendendo por X. Em questão de dias você vê esses preços caírem. Por isso gosto de feiras de antiguidades. Aqui em São Paulo, estão vendendo, né? Os vendedores sabem efetivamente o quanto vale, pois o objetivo ali é vender. Obrigado, desculpe-me alongar. Obrigado, abraços, meu abraço. Então o que acontece? Então o que acontece é que eu parei um pouquinho porque eu já dei o coraçãozinho, porque eu já tinha feito esse vídeo, minha máquina deu pau, que no final, se der tempo, eu explico por que eu pulei um sábado aí do Resposta de Sábado. Então vamos lá. Primeira questão aqui, com relação à qualidade de áudio. Claro que as fitas, as top de linha, aquelas de estúdio mesmo, são as fitas mais largas, né? Que é largona, acho que 2 polegadas tem fitas, são gravadas em alta velocidade e, consequentemente, tem menos quantidade de áudio. Então sim, né, um disco de 45 rotações, claro que ele é muito mais qualidade, tem muito mais qualidade do que os de 33. E ainda você pega esses de 33, que ele tem um monte de música, tudo comprimidinho ali dentro, basicamente é a mesma comparação que a gente pode fazer com um CD player, né? Então um CD player que você injeta ali 74 MB, né? Uma coisa assim, não lembro exatamente quanto que era. Então, claro que num CD o áudio está mais alargado, então você tem mais qualidade. No MP3 o áudio está mais comprimido, você vai ter menos qualidade. Então, com certeza, assim como no vinil, nas fitas de rolo, que é o comentário que ele fez aí, a velocidade influencia, né? Quanto mais lento, menos qualidade. Inclusive as fitas de rolo, né, o famoso geloso da Philips, eles começaram como simplesmente um gravador de voz. Então você gravava voz, aula, sei lá, alguma coisa assim. Depois que eles passaram para áudio. Se você assistiu o vídeo lá da Sony, da história da Sony, você viu que as fitas eram para gravador de voz, né? Gravar algum evento ali, alguma coisa assim, não era direcionado ao áudio, né? Então, e aí por isso que eles são bem lentos. Então você grava uma quantidade muito grande de arquivo ali, né? Não tem nada a ver com arquivo, mas de horas, né, faladas ou horas captadas. Você grava uma grande quantidade ali, mas a qualidade
baixa, né? Aí se você pega uma velocidade maior, uma fita maior também, né? Você com certeza você vai ter mais qualidade. Então, pro áudio, com certeza, quanto mais rápido, melhor. Isso nos tape deck de rolo é essencial, né? Com relação a preço de equipamento, pessoal, é difícil de falar, né? Por quê? Porque falar no tangencial, vou ser bem sincero, tinha gente que jogava fora tangencial. Se aparecesse um tocadisco tangencial para mim, cara, a gente evitava de comprar esse tipo de equipamento. Tá sem a tampa, tá aberto aqui, já nem comprava. Ou então quando vinha num lote, né, de equipamentos e tudo mais, vinha num conjunto, acabava indo para sucatear, para arrancar shell, arrancar peso, alguma coisa assim. Então, todo equipamento teve o seu lado lixo e o seu lado luxo, né? Esses equipamentos já foram luxuosos. Quem comprava na época era quem tinha muita grana. Um TD3000 para fazer parte de um conjunto Polivox era quem tinha muita grana. Correto? E os tangenciais da Technics e da Sony eram quem tinha mais grana ainda, porque tinha muita inovação embarcada, né? Puxa, olha só, ele vai até a faixa e não sei o que, não sei o que. Só que esse tipo de inovação acabou caindo em desuso. Então, eu peguei a época que esses equipamentos não tinham valor nenhum, zero, né? Compra um Sony Legato lá com um tocadiscos tangencial. Tangencial, testa ali. Funciona? Funciona. Não funciona? Joga fora. Nossa, precisa trocar agulha. Já não encontra agulha pro tangencial, né? Era difícil de encontrar. Então, e os Technics é a mesma coisa. Então eles foram lixo. Só que as pessoas que pegam hoje um equipamento desse, hoje não conhecem a história, a trajetória desse tipo de equipamento, ele acaba achando que aquilo ali, nossa, é super... Nossa, se um tocadisco desse aqui que é manual, tudo já vale tudo isso, esse tangencial então vale muito mais. Cara, e tem gente que compra ainda. Mas, sinceramente, aquilo ali não presta. É a minha opinião. Sei que tem gente que discorda e tudo mais, mas é a minha opinião, não presta. E com relação a pôr preço, né, em equipamentos, você fala assim, não, tem gente que vende por X. É que a primícia, a base de tudo isso, na minha opinião, é com relação ao estado de conservação. Tem pessoas que não têm essa noção do estado de conservação. Eu mesmo, quando anunciei CD3000 aí alguns dias atrás, eu falei lá, eu poderia pôr a tampa original dele. Eu tenho a tampa original dele. Mas como eu não tenho as dobradiças, então ele não tem como valorizar ele 100%. E aí o que acontece? Eu vou acrescentar o valor da tampa original da Polivox de 1980, sem nenhum risco, tudo certinho, sendo que você só encontra esse tipo de equipamento com a tampa tudo quebrada, arrebentada, riscada, né? Vou acrescentar esse valor que vale a tampa nesse aparelho, não vale a pena. Com o valor da tampa, você compra uma tampa réplica e o par de dobradiças réplica para pôr neles, entendeu? E aí o que você quer dizer assim, não, tem pessoas que vão analisar outros equipamentos e tiram como base alguns equipamentos que estão sendo oferecidos para pôr preço nos equipamentos dele. Mas cada equipamento é um equipamento. Um equipamento 100% revisado é um preço, um equipamento 100% inteiro é um preço. Então, esse equipamento aqui, eu já mostrei um outro que está com o eixo quebrado e tal, aquele vale bem menos, certo? Você pode pegar um equipamento desse aqui com tampa original, as dobradiças original, os pés originais, tudo certinho, arrumadinho, vale outro preço. Só que as pessoas acabam pegando um equipamento bem bonito e falando, não, eu tenho um lá igual. Mas só falta a tampa. Eu tenho igual. Mas só tá faltando os pés. Ou então, às vezes, nem sabe que os pés foram trocados. Não, eu tenho igual aquele que o cara tá pedindo 3,5. Só que o de 3,5 tem pé original com molejo, né? Com molejo, né? Tem as dobradiças originais, a tampa original. Aí o cara tem um desse daqui, faltando a tampa. Eu tenho igual aquele. Mas só falta a tampa. A tampa é duzentão. Então eu quero 3. E o que vai acontecer? Vai acontecer que as sucatas, né? Elas acabam supervalorizadas. E aquele cara que tem o inteiro vai também querer aumentar o preço, porque enquanto o bem inteiro vai subindo o preço, né? Ou o contrário, o que está mais judiado vai subindo o preço para acompanhar o que está bem inteiro, o que está bem inteiro vai subindo também para fugir do que está mal cuidado. Entendeu? Não adianta nada vender um equipamento desse aqui por 3,5, sendo que os caras vendem carcaça por 3. Então eu quero 3.800. Aí o cara que vende carcaça, o cara tá pedindo 3.800, então eu quero 3,5. Só que não entende que um equipamento desse daqui, sem o headshell original, sem a tampa original, sem os pés originais, sem a dobradiça original, não tem como valer a mesma coisa que os 3,5 que o cara tá pedindo lá. O cara tá pedindo 3,5 num TD3000 porque ele tá original. Não quer dizer que o teu TD3000, faltando o pé tudo trocado, ou headshell trocado, ou sem tampa, vale os mesmos 3.000, né? Então,
É uma das coisas que é o problema, o preço, né? Outro problema é o seguinte, que eu vou dar um exemplo particular meu, né? Exemplo, mas você vai lá nas feiras de antiguidades, os caras vendem barato. Vende porque o cara tem que girar, né? Então o que acontece? Só que às vezes o cara nem testa. Se você é membro do canal, não é membro, né? Você viu o trampo que eu tive nesse aparelho aqui. Ele funcionava. Eu colocava aqui, ele estava funcionando. Olha só, tô testando ele aqui para ver se ele vai até o final e vai desligar. Então é um equipamento que funcionava, sem problema. Quer dizer o quê? A pessoa que pegou o equipamento desse daqui, pôs aqui, testou rapidinho, pôs aqui, ó, funcionando o áudio. Vamos ver, ó. Tem áudio? Beleza, tá funcionando, 3.000. Só que ele tinha problema. E o que acontece? Eu escutando ele aqui, ó, fazendo o teste que eu estou fazendo exatamente igual aqui, eu percebi um problema e fiquei quase 2 dias mexendo para resolver o problema dele. Só que essas pessoas da feira do rolo, que se fala aí, ele pega, testa assim e pum, tem que girar. Tem que girar. Uma pessoa que pega um equipamento desse daqui e vai gastar 2 dias para fazer um detalhe que nem percebeu que tinha detalhe, eu só fui perceber quando eu fui usar ele realmente, tal. Esse detalhe só ia aparecer depois que ele já vendeu já para um terceiro, para um quarto. Então, essa pessoa tem que girar. Então, essa pessoa tem que girar, então ela vai vender barato. Quer dizer, entre aspas, barato, né? Mas aí o risco que você corre de comprar um equipamento desse é ele ter esse defeito porque a pessoa não testou direito. Aí tem o problema que é o tipo que nem o meu, né? Eu vou pegar esse equipamento aqui, vou vender com a tampa, vou vender barato. Pô, eu vendo barato ele, vou vender barato porque não dá. Aí eu vendo com tampa, com gabinete, de repente o meu que eu tenho aqui, que é igual a esse. Caiu alguma coisa, quebrou a tampa. Putz, vendi aquele baratinho lá com tampa original e agora precisando de uma tampa original. Não tem como, você entendeu? Então, óbvio, se você procurar lugares onde o cara tem que girar, tem que pegar isso aqui, vender rápido para começar a comprar outro, e apesar de tá difícil de comprar, né? E comprar outro para revender, para ganhar dinheiro, para pagar o pão, para pagar o funcionário, para pagar a luz, pagar a água, beleza, só que ele não vai ter esse cuidado de testar. Será que tá funcionando bem? Tá girando? Será que vai chegar até o final, vai desligar? Será que ele não tá enroscando? Você entendeu? Então, existe um valor também agregado a alguém que pegou o equipamento, testou, viu? Você que comprar um equipamento desse daqui, da pessoa que tinha lá desde novo, certo? Tem desde novo aqui o equipamento. Tá tudo aqui, ó. Tem todo o conjunto. O TD3000, o 4150, o 850. Beleza, tá aqui o conjunto. Eu quero vender. O pessoal pede 4.000, então eu também quero 4.000. Só que o cara que tinha um equipamento desde zero não testou, ou testou, viu se girou o deck. O deck só não tá avançando. Pô, que é a bomba do deck é não avançar. O receiver ele não pega FM. Ou viu um equipamento o receiver, né? Tô falando do 4150, que você viu o cara vendendo lá por 1.000 e alguma coisa. Cara, é até uma longa história, né? O cara comprou aqui, viu que o sendo anunciado, cheguei atrasado, alguém comprou, depois anunciou ele e anunciou super mais caro do que já tava. O cara que pegou pela primeira vez, pegou lá da pessoa e tal, nem limpou, pôs à venda. Barato. Eu falei assim, eu quero, porque eu ia lá e fazia todo o serviço nele, certo? Só que daí ele vendeu antes. Agora, esse mesmo equipamento está sendo oferecido, limpo, bonito, por um preço elevado, só que o quê? Eu percebo que tem defeito, que eu tentaria resolver. Ou, se não conseguisse resolver, eu iria avisar na hora de vender. Que vocês sabem qual é. Eu falo que quem acompanha meu canal sabe do que eu estou falando. Dos VUs, né? Então, os VUzinhos lá. Se o VU de sinal tiver parado para baixo, ele pode estar funcionando. Mas se ele tiver por meio, parado, está travado. Já era o VU. E no caso desse aí, o VU de sinal, né? De sintonia, ele está travado para o lado. Então, quer dizer que o cara está pedindo preço cheio, um aparelho cheio, né? Com aparelho funcional, com o VU fudido. Aí, então tá, César, esse cara pegou esse equipamento, pagou barato, o cara nem testou, nada, sujo mesmo, pôs à venda, ele pegou, limpou, testou e pôs à venda. Qual que é o problema? O problema é que ele não viu lá o VU daquele jeito e teria que avisar. Se caísse na minha mão, eu ia fazer a mesma coisa que ele fez, limpar, testar, tentar resolver o VU, não resolveu o VU, anuncio. Polivox, tal. Não funciona o VU de tuner. Então, quando passa pela mão de alguém que vai lá e cata, que como eu sempre falo aqui no meu canal, que caça defeito, esse tipo de equipamento antes de pôr à venda, você tem que caçar defeito. Por quê? Porque eu não quero querer defeito na mão da pessoa que comprou. Não é pra, pra dizer que você é um vendedor bom, não, é pra não ter problema. Você imaginou eu vender esse equipamento aqui, pro Rio de Janeiro, embalo, tal, chega lá, não tá funcionando, e agora? Se for pelo Mercado Livre, o cara vai querer me devolver. Aí imagina um toca-discos desse, indo pelo correio, voltando pelo correio, indo, voltando, indo. Vai ser destruído.
Então eu não quero isso, eu preciso testar ele o máximo possível para encontrar todos os defeitos que ele tiver, para resolver os defeitos que ele tiver. Os defeitos que eu não resolver, eu vou dizer, né, os defeitos no anúncio, vou dizer, ó, tem isso, isso, isso. Aí a pessoa está ciente disso. Mas quando você pega esses equipamentos que a pessoa simplesmente quer passar rápido, ganhar o dinheiro rápido e vende barato, a pessoa não faz esse tipo de coisa. Ele só testou, beleza, áudio tá aqui, beleza, tá bom, tá bom. Aí você vai testar em casa, vai achar os defeitos depois que você começar a usar, você entendeu? Então, essa história de preço, por preço, né, analisar preço é bem complicado, a gente poderia conversar muito tempo sobre isso. Continuando. Ulisses Marcelino. Ulisses por cá, obrigado por você fazer esses vídeos inteligentes e úteis. Pergunta, meu Gradiente 366, a saída fono, uma das saídas não está querendo funcionar, como posso resolver isso? Já testei o meu tocadiscos em outro receiver e funcionou perfeitamente. Então é o seguinte, eu vou ter que emendar o vídeo aqui para não acontecer o risco de travar de novo aqui minha mídia. Então, sobre o 366, cara, é bem complicado. Esse equipamento, ele tem já o problema no fono. O fono dele já é complicadíssimo, né? Então, e qual é o problema? O problema é o mixer, né? Então você tem duas placas de pré de fono separadas, né? Então não é o mesmo fono, ao contrário de outros equipamentos que tem duas entradas para a mesma placa de fono. Não, são dois prés de fono separados, tá? E aí então o que acontece? Se um funciona e o outro não funciona, pode ser a placa do pré de fono que não está funcionando, uma delas. Certo? Mas, não, então eu testei aqui, as duas placas estão funcionando. Aí tem um outro problema que é pior ainda, que é o mixer. Então ele tem um mixer ali de fono que você coloca para um lado, vai para um lado, para um toca-discos e para o outro toca-discos. Então você imagina a complicação daquele potenciômetro. Aquele potenciômetro é duplo, porque ele tem que ser estéreo, e ainda assim ele joga para um lado. Para um lado ele joga dois canais para cá, certo? E do outro lado ele vai juntando os dois canais, mixando com os dois que estão aqui e abrindo o outro. Então é um potenciômetro complicado, uma placa complicada e sempre deu problema. Ruído, porque às vezes não tem isolamento ali o potenciômetro, falha, né? Então às vezes está mixando, o canal do outro lado está falhando, tá vazando. O 366, na minha opinião, né? O 366 ele teria que ter essa história de mixar fono, né? Isso aí que são coisas que a indústria nacional acabou querendo colocar em cima dos equipamentos, colocar funções, né, para valorizar o equipamento, mas que realmente não adianta, entendeu? Ter um amplificador para mixar fono. Não, a mesma coisa do P1, na minha opinião não serve aquilo. Então você tem que ter um aparelho que tenha uma conexão. O amplificador 366, ele deveria ser feito para aquela pessoa que tem um toca-discos, um amplificador, as caixas e quer escutar o disco. Acabou. Quero mixar disco. Beleza, compra um mixerzinho aí, ó, um Tarcus, né, que era oferecido na época, um São 800, compra um mixer e agrega ao amplificador. O problema é que a Gradiente não tinha esse tipo de mixer, né? Ela não podia jogar esse tipo de função para os seus concorrentes. O único mixer que a Gradiente produziu na vida é o M1, que ela faz parte do System One. E aí o cara comprar um M1 que era super caro para pôr no 366 não dava. Mas realmente hoje em dia não vale a pena utilizar aquele mixer do fono, né? Se eu tivesse um 366, tivesse com problema no mixer do fono e eu escuto toca-discos nele, eu isolaria um dos fonos, né? Ou então isolaria o mixer, deixaria só os dois canais ali, uma plaquinha de fono para um lado, uma plaquinha de fono para o outro, caso eu tivesse dois toca-discos, e eliminaria o mixer de 100%, assim, entendeu? Claro que isso hoje, né? Na época talvez fosse um atrativo e tudo mais, mas como a gente acabou fazendo aquilo ali sem muitos processos de qualidade, de revisão, aquilo ficou meio estranho, entendeu? Então realmente não sei como resolver o teu problema, né? Eu não sei se eu li a pergunta direito, né? Ulisses por cá, obrigado por fazer esses vídeos inteligentes e úteis. Pergunta, meu Gradiente 366, a saída fono, uma das saídas não está querendo funcionar. Como posso resolver isso? Já testei o meu tocadiscos. Então, se uma delas funciona, a outra não, é justamente isso. Uma delas não está funcionando, mas pode ser o pré ou pode ser até o próprio mixer. Então, vai ter que mandar para alguém verificar. Não tem como resolver isso aí, né? Continuando, Antônio Carlos da Silva. Olá, essa aqui eu já li, ó. Eu só mudei aqui no celular, ele já mudou a ordem das perguntas aqui. Repetindo, é porque eu tive que regravar e eu já dei o coraçãozinho, ó. Eu normalmente sei qual pergunta eu respondi, dando o coraçãozinho aqui na pergunta. Vamos lá, Márcio de Luca. Papa Mike, uma dose dupla. Bacana demais. Na batalha entre Gradientes Brasil e Technics Japão, de qual lado você está? Ele está falando primeiro que é do PM5000, que foi os últimos equipamentos que eu pus aí no plano de fundo para a resposta de sábado anterior.
Cara, com relação a Japão e Brasil, né? Quando eu fiz o primeiro vídeo, quando eu gravei o primeiro vídeo aqui, que eu tô regravando, eu falei um monte sobre Japão, sobre Brasil e tudo mais, porque tava bem na época do jogo, acho que Brasil e Japão, alguma coisa assim. Cara, não temos como comparar, né? Ó, agora ele parou lá. Então, a única coisa que ele faz é isso, ó. Então ele parou certinho no celular, ó. Tá vendo? Tocou o disco inteiro, chegou lá, parou. É isso que ele faz. Essa é a única função, é isso que eu tô testando nele aqui. E vamos repetir, ó. Agora eu venho aqui, Start novamente, ponho aqui para tocar, e ele vai tocar novamente, vamos ver se ele vai desligar. Então, fazer uma comparação entre a indústria japonesa e a indústria brasileira, cara, né, por mais que o ápice da indústria nacional do Brasil foi os anos 70 e os anos 80, né? E aí, se você fizer uma comparação com a indústria nacional japonesa nesse mesmo período, não tem nem como comparar, né? Então, e provavelmente ele está fazendo essa pergunta justamente por causa do jogo Brasil e Japão que já passou, né? Então, o que acontece? A indústria japonesa não tem nem comparação. A indústria japonesa dos anos 70, cara, o que acontece, né? Você sabe que é pós-guerra, né? Então, a guerra os Estados Unidos, depois da guerra, pegou o Japão e falou assim, não, vou ajudar vocês a crescer novamente, a se reestruturar, e ficou parceira do Japão pós-guerra, né? Só que você tem que pensar o seguinte, pré-guerra, o Japão também era um país bem evoluído, então não veio do nada, certo? Não veio do zero, né? Então não foi simplesmente, vamos criar do zero. A própria China, que as pessoas hoje acham que a China saiu do zero, de camponeses e virou uma superpotência. Não, a China já é superpotência há milhares de anos, né? Existe aquela história do imperador chinês, que o imperador chinês, antes mesmo de Portugal, antes mesmo de Espanha, talvez até na época dos vikings, o imperador chinês já tinha embarcações, barcos e já estava rodando o mundo, Índia, tal. Quer dizer o quê? Se você pensar hoje que a gente foi descoberto pelos portugueses e que os espanhóis dominaram a América e que foram os desbravadores, se não fosse esse imperador chinês, talvez teria sido a China que tivesse feito isso. Já imaginou assim a China ter colonizado a América Central, a América do Sul, a América do Norte, mas teve um imperador que lá deu uma loucura nele, falou assim, esses barcos aqui, isso é tudo histórico, certo? Esses barcos estão trazendo doença e tal, tacou fogo em tudo. Quer dizer o que? A China retrocedeu milhares de anos por causa do imperador maluco lá que tacou fogo nos barcos. Então, se aquilo não tivesse acontecido, a gente poderia ter sido hoje colonizado pelos chineses. Não quer dizer que é o chinês de hoje. Entendeu? O chinês de hoje, socialista, tal, ditador, não é. Era uma outra coisa. Então, pode ser até que o mundo tenha sido mais bem evoluído, se isso não tivesse acontecido. Então, a China, ela não veio do zero. Então, ela não está ali agora onde ela está do zero. Ela já é um povo que já tinha uma certa cultura, tem um ancestral, né? Tinha uma bagagem cultural muito grande. Óbvio que daí caiu e virou um monte de camponês e agora eles reestruturaram e voltaram a crescer, né? Ao contrário do Brasil, né? O Brasil eram índios que viviam nas ocas e não tinham perspectiva nenhuma de sair dali, né? Se não fosse os portugueses, os espanhóis, a gente estaria aqui ainda, né? Os índios estariam aqui ainda. Não é para falar índio, né? É para falar povo, como é que fala? Povo cultural, não, povo originário. Então, o povo originário das Américas era para estar aqui ainda comendo galinha não, porque não existia, ainda cortando cana ali, cana também não, ainda no meio do mato, entendeu? Caçando, talvez tivesse sido colonizado pelos incas, muito difíceis de atravessar as cordilheiras e tudo mais, mas o povo nosso aqui, né, da América do Sul, talvez tivesse fechadinho ali, né? E não teria evoluído, infelizmente. Não tem perspectiva do povo que vivia aqui, do povo originário da América do Sul ter evoluído, muito difícil. Ele evoluiu porque teve contato com os europeus e tudo mais, né? Então, óbvio que não temos como onde eu quero chegar, que o salto que o Brasil, né, teria que dar para ser uma superpotência teria que ser muito grande, certo? Já o chinês não, porque ele já tem uma bagagem cultural, certo? O japonês não, né? Como eu estava falando, a pré-guerra, você imagine que hoje em dia é tudo interligado. Então você tem os Estados Unidos
fabrica armas que vêm para o Brasil, o Brasil compra dos Estados Unidos, tem coisa que você tem na tua casa que é feita nos Estados Unidos, que é tecnologia estadunidense, digamos assim. Né? Então, a invenção do Estado, a lâmpada, a luz, a energia elétrica. Então, hoje as ideias correm muito mais fácil, mas antigamente não era assim, né? E você vê que pré-guerra, o Japão já era superpotência. Por quê? Óbvio, se você fizer uma comparação entre o armamento japonês, né, e o armamento americano, o armamento estava muito mais evoluído. Mas o Japão tem coisas pré-guerra. Quer dizer o quê? Sem contato do americano. O Japão não tinha parceria com o americano para produzir avião. E mesmo assim o japonês produziu Zero. Já ouviu falar no Zero? Zero é um avião que foi feito no Japão pré-guerra, né? E que é super, como é que posso dizer assim, elogiado, né? Porque era uma máquina de combate e é uma tecnologia totalmente 100% japonesa. Você consegue entender onde eu quero chegar? Eles não vieram do nada, não saíram do nada, então tinha aquilo ali. Claro que depois com o incentivo americano, a partir dos anos 50, 60, eles evoluíram pra caramba, né? Mas com a ajuda do americano. Mas eles não vieram do nada. Tinha lá os empreendedores, tinha as pessoas que já construíam aviões, já construíam armas, já construíam porta-aviões, entendeu? Não é simplesmente o americano vir para o Brasil, pegar um monte de povo originário e falar assim, não, vamos construir arma, vamos não sei o quê. Não, aqui não tem como, os caras nem sabiam o que era pólvora, nada. Né? Já no japonês, o japonês é uma cultura que já tinha uma base, você consegue entender. Então, dito isso, né, para a gente chegar num patamar de Japão, esse tipo de coisa, nós teríamos que lutar e remar muito, muito. Não teríamos que ter vento contrário. Mas, infelizmente, além de vento contrário, nós temos o nosso inimigo escondido, né? Como é que eu vou te explicar? É aquela pessoa que te diz amigo, que fala que quer te ajudar, mas na verdade é melhor você ter um inimigo declarado, melhor você ter um inimigo, ó, esse aqui é meu inimigo, vou lutar contra ele, eu sei quais são os detalhes dele, sei quais são os podres, do que aquele que te diz que é teu amigo, que vai te ajudar e na verdade está te roubando. Vocês sabem do que eu estou falando, não preciso meia palavra, né? E é exatamente isso, cara, não tem como, né? Óbvio que alguém que se beneficia por as pessoas não terem instrução, pelas pessoas não terem conhecimento, você acha que essa pessoa vai querer que as pessoas tenham instrução, tenham conhecimento? Óbvio que não, né? Não tem como isso acontecer, zero, né? E essas pessoas elas só vivem a partir da burrice ou do desconhecimento das outras pessoas. Né? Então eles sobrevivem sobre isso, eles não produzem nada. A única coisa que eles fazem é tentar gerir um monte de boi, digamos assim, né? Ou de burro, ou de galinha. Então eles tentam gerir quanto menos o que eles estão gerindo ali, né? Gerindo, né? Então estão comandando. Ficar ciente, né? Abrir os olhos, ter uma mente aberta, é melhor para eles, né? Também complicado. Então, a perspectiva do Brasil ser alguma coisa é muito difícil. Muito difícil. A não ser que tenha uma reviravolta muito grande. Então, a única ponto que se sobressai no Brasil com relação ao Japão, né, que é essa discussão aqui do que se prefere Japão e Brasil, é nos anos 80 ainda que a gente tinha um incentivo e tudo mais, né? Mas no Brasil não se criou nada praticamente, né? Nós tínhamos o Democrata, o carro nacional, que nem saiu da fábrica. Tudo que é feito no Brasil é feito baseado em alguma outra coisa. Então, digamos, mas nós temos a Miura, nós temos a Puma, nós temos sei lá o que. Tudo, o Puma é uma carcaça de fibra em cima de um chassi Volkswagen, né? A Miura em cima de um chassi Opala. Então tudo veio de fora, né? Não tem nada criado. A única empresa que realmente criou alguma coisa que foi 100% brasileira, se eu não me engano, foi o Gurgel. O Gurgel foi o único que criou 100%. Lanterna, você vai pegar um carro aí, esses fora de série, Miura, Santa Matilde não usa lanterna, né? Mas usa mecânica GM, usa estrutura, mas a Miura, Fusca não, Puma, eles usam lanterna de Brasília, lanterna de Chevette, assim, entendeu? Então, tipo, tudo baseado em outra coisa, não tem nada que veio do zero. No Brasil, a única coisa que veio do zero é um carro lá da Gurgel mesmo. E já me prolonguei nesse assunto, mas é bem interessante a gente fazer esse tipo de comparação. Para quê? Para que as pessoas abram os olhos, né? Que
não tem comparação, né? O Brasil não tem comparação, não cria nada, o Brasil não cria nada, zero. Continuando, vou me perder aqui porque eu já dei Ulisses, 366, Fono, tá, olá. Caixas da CCE com woofer de 15 é a CL1500, som macio com graves marcantes no meu System One. Acho que não é só a CL1500, né? Existe a CL1800, tem um Twitter melhor e tudo mais. A 1800 é um pouco melhor. Acho que o top de linha da CCE é a CL1800, tá? Obrigado pelo comentário. João Carlos, Elon Musk e Ford não eram loucos, eram visionários. Não confunda loucos com visionários. O que acontece, né? No vídeo passado eu fiz um comentário, alguém comentou assim, quem ouve vinil é louco, né? Daí eu quis fazer um comparativo falando assim, não, na verdade, se não fosse os loucos, né, o que ele cita como visionários, né, do Elon Musk e tudo mais, sei lá, do Tesla, do Newton, sei lá, todas essas pessoas assim, do Ford, né, Henry Ford. Você imagina que antigamente os caras fabricavam um carro, uma pessoa ficava em cima do carro, vou botar um parafuso aqui, depois botava um parafuso ali, ele dava a volta, ia lá, montava outra roda, dava a volta, montava o teto, aí o Ford foi lá e inventou a linha de montagem, quer dizer que o carro vai passando, um põe só o parafuso, então o cara está especializado em só pôr aquele parafuso, aí o outro lá da frente põe o outro, é uma linha de montagem, né? Então se não fosse esse visionário que hoje todo mundo utiliza as montagens assim, o que seria da indústria, né? Só que daí ele faz um comparativo que eles não eram loucos, eles eram visionários, né? Mas cara, o visionário tem um pouco de loucura, né? Você encarar alguma coisa, né, que você sabe que talvez não dê certo, né? Vou dar um exemplo, o Elon Musk, né? Então o Elon Musk que queria botar os satélites em baixa órbita, só que, cara, botar um satélite em órbita custava $1 milhão, né? Aí ele falou assim, não, vamos ter que fazer alguma coisa, eu preciso botar 5.000 satélites em órbita para poder fornecer internet e ganhar dinheiro, óbvio, né? Todo mundo faz alguma coisa para ganhar dinheiro, e eu preciso botar 5.000 satélites aí, não tem como botar cada satélite 1 milhão. O que ele fez? Ele barateou colocar o satélite em órbita, certo? Barateou. Então, exemplo, hoje, né? Eu não preciso pagar 1 milhão para colocar alguma coisa em órbita. Se eu quiser pegar ali a bandeira do Coxa, né, do time que eu torço, e botar em órbita, eu vou lá, pago R$80 mil, acho que $15 mil, uma coisa assim. Se eu tiver $15 mil e uma bandeira do Coxa, eu posso chegar e falar assim, ó, Elon Musk, põe minha bandeira do Coxa aqui em órbita. Claro que eu encher de lixo. Não tô falando que a bandeira do Coxa é lixo, né? Mas você entendeu que vai encher de lixo, já tá cheio, né? De lixo da órbita da Terra. Mas se eu quiser, eu posso pôr. Então, quer dizer o quê? Ele simplesmente pegou aquilo que ele falou assim, pô, é impossível eu fazer isso, por quê? Porque eu não tenho condições de pôr todos esses satélites em órbita. Então vamos baixar o preço de pôr em órbita. Você entendeu? Então, isso não é uma loucura? Ir de encontro àquilo que já está pré-definido, que já é um consenso, porra, isso é loucura também, né? Mas com relação ao vinil, que é a história aí dessa pergunta que a pessoa fez, cara, o vinil é uma mídia que vai continuar, né? Esse exemplo, se acabar a luz, acabou a luz aqui, não tem mais luz. Se eu tiver um toca-discos ou uma bateria, alguma coisa assim, eu vou continuar escutando disco. Agora, se você está com o teu Spotify, com a tua música digital, né? Acabou a luz, não tem como ouvir. Como é que você vai girar um CD sem energia elétrica, né? Não tem como. Um disco, se eu quiser aqui, ó, exemplo, né? Vou desligar ele aqui, ó. Beleza, não tem energia. Beleza, mas eu quero escutar o vinil. Como é que eu vou fazer? Beleza, posso fazer mecanicamente, ó. Agora a pergunta, você vai conseguir fazer isso com um CD? Você vai conseguir fazer isso com o teu Spotify? Não, né? Então, não tem, cara. Eu acho que o vinil vai continuar por um bom tempo e o pessoal não é louco, né? Continuando aqui, João Carlos. Escutar música em segundo plano, fonte HD. Música em primeiro plano, fonte em HD. Romantismo é o que a música proporciona. E não mexer em vinil e fita. LPs e fitas são coisas do século passado. Então, esse é o comentário que foi feito semana passada. Cara, não tem como, você entendeu? Se você quer ouvir música, só música, é a mesma coisa. Para que você quer então um receiver aço escovado ou então um super amplificador? Se você quer só ouvir música, né? Então você pode ouvir música ali numa caixa amplificada, né? Tendo a qualidade que você quer, não precisa ter.
Você entendeu? Você tem que entender que quem tem esses equipamentos, aço escovado, botãozão cromado, LED, para que você quer LED? Uma sequência de LED no equipamento se você só quer ouvir a música. Você entendeu? Você tem que entender que, para quem gosta desses equipamentos mais antigos, não é só o ouvido que manda, o olho também manda. Então, com certeza, você ter aquele som mais atrativo visualmente faz com que o teu ouvido, né, isso existe uma teoria, né, que se você fechar o olho, né, ou então fizer um teste cego e colocar um equipamento para tocar, aí a pessoa fala, não, o som é igual. Há um radinho pequeno, né, o som é igual. Só que daí se eu fizer o contrário, o cara vendo um equipamento de 1,5 m de altura, cheio de equipamento, e um radinho, não, esse de 1,5 m tem um som melhor. Por quê? É o mesmo equipamento. Entendeu? Quando foi feito o teste cego, o cara escutou a mesma coisa. Só que depois que ele escutou o mesmo equipamento, vendo o equipamento, ele achou que aquele que estava maior, mais bonitão, era mais gostoso o som. Então, não tem como, né? Tá certo você, tá? Você quer só escutar música. O que me interessa é a música, não aonde está sendo reproduzida. Não. Beleza, é o teu conceito. Tem outras pessoas que querem o conceito diferente, né? Querem ter um equipamento, querem ter o vinil. Né? Por mais que ele olhe assim e fale assim, não, olha, o vinil tem uma qualidade que... Deixa eu abrir o volume aqui. Ó. O vinil tem uma qualidade de não sei o que. Cara, se você pôr no teste cego, pôr o vinil para tocar e pôr um CD, você vai ver que o CD tem muito mais qualidade, né? Principalmente quando você tem um equipamento mais simples, que não tem uma super cápsula, uma super agulha, um super vinil importado, super bem feito, de 45 rotações com uma faixa só, né? Então, é óbvio que, né? Então, se para você o visual não interessa, beleza. Melhor para nós que o visual interessa, porque daí você não vai ser um concorrente querendo comprar equipamento antigo, né? Então, mais um comentário aqui, ó. Sim, vamos... João Carlos é a mesma pessoa fazendo um comentário aqui, ó. João Carlos, sim, vamos votar, mas que tal urnas com comprovante auditáveis, né? Cara... Não tem como, entendeu? Essa história de que as urnas são fraudadas e tudo mais, eu acho que não existe possibilidade nenhuma. Isso aí é balela, entendeu? E uma outra questão, né? Que agora eu tô lembrando que quando eu fiz o primeiro vídeo eu comentei sobre isso. Se você quer mudar o sistema, muita gente quando votou no antigo presidente, no presidente anterior aí, pensou assim, não, ele vai botar o tanque lá, vai fechar tudo e vai me mandar e tal. Não tem como. Se só ele, nem pegando um papel, nem assinando nada, indo entregando tudo certinho, já está preso por causa de um golpe, imagina se tivesse colocado um tanque lá, você entendeu? Por quê? Porque as pessoas achavam que ele ia arrebentar, meter o pé em tudo, ele mesmo falava, vou jogar nas 4 linhas. E aonde eu quero chegar com isso? Que se a gente quiser mudar o que está acontecendo, se você vê que está errado o que está acontecendo e quer mudar, você vai ter que jogar nas 4 linhas. E qual é as 4 linhas? Democracia. Você só tem como mudar o que está lá no sistema democrático. E qual é o sistema democrático? Votando. Então, se você deixa de ir votar... Não, vamos pensar que as urnas são perfeitas, não tem nenhum tipo de problema, a maioria decide o que tem que acontecer. Fechou. Então, isso aí tá fechado. Aí você quer mudar, certo? Eu quero ir lá e mudar a situação que a gente está. Ah, mas eu não vou votar, porque não adianta nada. Aí o que vai acontecer? Você vai deixar aquela pessoa que vai votar, porque o outro lado vai votar, eles são, não vou dizer coagidos, né? Mas eles vão votar, né? Nem que seja por um pastel, por um gás, por uma luz, o cara vai votar. Se você deixar de votar porque acha que não vai acontecer nada, você é um voto a menos, você entendeu? Então quer dizer o quê? A democracia é isso, você tem que ir lá e colocar a sua opinião lá. Porque se você não colocar, lembrando, nós vivemos num sistema que a maioria decide por todos. Então, digamos, se eu quero ser anarquista e viver aqui, não receber vacina, não estou dizendo que eu quero fazer isso, entendeu? Mas digamos que eu seja um anarquista, não quero receber vacina, eu quero andar pelado, não tem como, porque você vive numa sociedade que impõe as regras. E quem faz as regras? A maioria. Então, a única maneira que a gente tem de mudar o que está lá é sendo maioria. Então, se você não for lá e não votar, nunca nós vamos ser a maioria para poder mudar o que está ali. Então, a gente só consegue mudar, não tem como, né? Como eu falei, a não ser que, sei lá, um imperador, cara, isso aí só dá merda isso. Então, a democracia não é perfeita, mas se todos nós
se conscientizarmos que nós temos o poder de mudar, que é simplesmente ir lá e votar nas pessoas certas, mudar. Exemplo, tá tudo no mecanismo, não, como é que o pessoal fala? Que tá tudo ali, né, no sistema. Então o sistema, cara, vamos tentar mudar o sistema, só tem um jeito, colocar gente que é contra o sistema ali. Só que tem muita gente que se considera contra o sistema, mas é o sistema. Você sabe que quem está no governo, quem está governando é o sistema. Você entendeu? Então você tem que ir lá e votar, cara, naquele cara que quer aquilo que você quer. Você entendeu? Você tem que ir lá votar naquele cara que defende aquilo que, por mais que o cara não vai, ele me rejeitou, mas você tentou ir lá mudar. Nós temos que votar. A única maneira é essa, né? Não tem outra maneira, você entendeu? Na verdade existem outras maneiras, mas daí, né, vai passar por armas, né? Botar ali nem vou falar. Então, basicamente o que eu posso dizer é o seguinte, vai desligar ou não vai? Desligou? Desligou? Desligou. Então aí, ó, tá testado aí, ó, duas vezes já desligando. Então, você tem que ir lá e votar para tentar mudar, né, o sistema e tudo mais, e tentar fazer com que mude, melhore. Uma coisa eu vou dizer para você, se você não é político, não está no funcionalismo público e tudo mais, cara, não tem o que fazer. A única coisa que beneficia nós que estamos aqui embaixo, certo? Só recebendo a chicotada, a única coisa que beneficia é fazer eles brigarem. Porque quanto mais eles brigarem lá em cima, quanto mais um for contra o outro, menos eles têm a possibilidade de simplesmente sentar ali e comandar. Porque, eu vou sentar aqui, sabe como que é? Você está numa empresa, tem você está trabalhando, você está se ferrando lá, e tem um cara que vai lá e fica no cafezinho toda hora. Você tem que ir lá e falar, não, isso não pode, porque senão o cara vai ficar indo no cafezinho toda hora e você vai estar se ferrando. Então você tem que, agora se os dois forem comparsas, né? Não, vamos lá no cafezinho nós dois. Aí os dois vão no cafezinho, ficam lá uma hora, voltam para trabalhar, os dois vão no cafezinho, daí ferrou, porque eles estão em comum ali, acordo. Agora, se você botar um cara ali, eu quero trabalhar, não quero botar no cafezinho. Botar um que recebe por hora e um por produção, e os dois ganham o mesmo salário dividido por dois, consegue entender? Um por hora, um por produção. E os dois recebem, junta os dois salários e divide por dois, aquele que recebe por hora, certo? E aquele que recebe por produção, os dois vão ter que ficar um batendo no outro, um vigiando o outro. Porque se um ficar sentadão, eu estou trabalhando, mas vou receber aquela quantidade que ele não está trabalhando por hora. Por quê? Porque vai ser dividido. Consegue entender a situação? Ainda vou tentar fazer alguma coisa, um vídeo falando sobre isso, né? Então, quanto mais eles baterem um com o outro, quanto mais você jogar pessoas contrárias contra o outro ali, mais o podre é exposto, quanto mais a gente vê o que está acontecendo, certo? E talvez, né, de brigas, resulte em alguma coisa melhor. Grande abraço, deixe sua pergunta para a semana que vem e continue acompanhando o canal aí, agradeço. Vou escutar mais um pouquinho aqui o nosso TD3000. Vamos ver se eu consigo pôr um áudio aqui no final. Vai dar direitos autorais, né? Mas esse sim, esse tá bem testado agora. Grande abraço, até a próxima.